A maioria dos aliados europeus e do presidente francês Emmanuel Macron disseram que não enviariam tropas para a Ucrânia após os seus comentários alarmantes de 26 de fevereiro. As autoridades francesas também insistiram que tais forças poderiam ser enviadas para apoiar operações como a desminagem, em vez de combater as forças russas. Numa conferência de segurança em Munique no mês de fevereiro, o presidente tcheco Petr Pavel disse que a República Tcheca, um membro da União Europeia e da OTAN com 10,8 milhões de pessoas, conseguiu recolher uma quantidade substancial de armamentos para a Ucrânia, fora do continente europeu. Ele disse que, trabalhando com o Canadá e a Dinamarca, os tchecos identificaram 500 mil cartuchos de munição de 155mm e 300 mil cartuchos de 122mm, que poderiam ser entregues em semanas, com os fundos necessários. Praga pretende arrecadar 1,5 bilhão de dólares para pagar as munições para a Ucrânia, que luta contra as tropas russas há mais de 2 anos, entrando para o 3º ano do conflito. O presidente francês também investiu pesado na ajuda a Kiev. Inclusive, passou a utilizar as receitas de ativos russos congelados na Europa, em torno de 3 a 5 bilhões de euros para financiar a defesa. No entanto, argumentou que este capital, que na prática não pertence aos franceses, deveria permanecer intocado, declarando que não somos a favor de fazer coisas proibidas pelo direito internacional. Vários países da OTAN, incluindo os Estados Unidos, a Alemanha e o Reino Unido, descartaram a ideia de Macron em enviar tropas terrestres para a Ucrânia. O presidente americano Joe Biden acredita ainda que o caminho para a vitória é fornecer ajuda militar para que as tropas ucranianas tenham as armas e munições necessárias para se defenderem. Foi então que o presidente russo, Vladimir Putin, através do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, alertou sobre um conflito direto caso as tropas da OTAN sejam enviadas. Com este alerta, o público europeu permaneceu ainda mais assustado, forçando a queda da popularidade de Macron na própria França, que observa como um político não líder que busca a promoção da própria imagem no meio internacional diante de uma guerra sem precedentes no leste europeu. Toda esta pressão, tanto na negativa dos aliados quanto da própria população, irritou profundamente Emmanuel Macron. Os desafios do mandatário francês são tão pesados que sua administração está formando uma iniciativa própria e paralela de assistência militar em relação aos programas de assistência da OTAN, uma medida para afastar as lideranças da aliança em assuntos que elas discordam. O primeiro passo desta iniciativa de Macron foi dado em 5 de março, na tão aguardada visita do presidente francês com seu homólogo tcheco, Petr Pavel, na capital Praga, na República Tcheca. Este encontro não se limitou apenas aos planos de compra de armas fora da Europa para fomentar a guerra na Ucrânia. Pelo contrário, envolve uma enorme operação embrionária para enviar tropas europeias em solo ucraniano. Um passo que se tornará irreversível caso se confirme. Durante o encontro, Macron, ao lado de Pavel, disse que apoia totalmente as suas declarações controversas feitas na semana passada, o que provocou uma onda de choque em toda a Europa e ameaças defensivas da Rússia. No entanto, Macron adotou uma postura firme e ríspida contra todos os seus aliados da OTAN. Já pensou em ter as nossas camisetas da loja exclusiva do Área Militar? São mais de 70 itens no site umapenca.com/área militar. Com cada compra realizada, vai ajudar em muito o meu trabalho diário aqui no YouTube. Emmanuel Macron pediu na terça-feira, 5 de março, que todos os aliados da Ucrânia que não sejam covardes no apoio ao país na luta contra a invasão russa, não descartando o envio de tropas ocidentais para a Ucrânia, afirmando que, abre aspas, estamos certamente se aproximando de um momento para a Europa em que será necessário não ser covarde, fecha aspas. A visita de Macron a Praga surge na sequência de um convite de Pavel durante a sua visita a Paris em dezembro do ano passado. Essa visita foi acompanhada por um tiroteio mortal em Praga.
no qual um estudante matou 14 pessoas e deixou 25 feridas na Universidade Charles. Macron, que rapidamente ofereceu condolências ao seu convidado Pavel, depositou flores no local na terça-feira em Praga. O ministro da Defesa da Alemanha disse que as citações de Macron não foram úteis. Abre aspas, não estamos realmente, pelo menos na minha perspectiva, de discussões sobre botas no terreno ou sobre ter mais ou menos coragem. Fecha aspas. Foi o que afirmou Boris Pistorius numa conferência de imprensa em Estocolmo, depois de se reunir com seu homólogo sueco, Paul Johnson. Realmente, o alemão não gostou nada de ser chamado de covarde por Macron, dizendo ainda que isto é algo que realmente não ajuda a resolver os problemas que temos quando se trata de ajudar a Ucrânia. Macron, o político mais impopular em seu país nesse momento, disse que a França e a República Tcheca estavam bem conscientes de que a guerra está de volta ao solo europeu, que algumas potências que se tornaram imparáveis estão estendendo todos os dias a sua ameaça de atacar os europeus, que terão que viver de acordo com a história e a coragem que ela exige. A Ucrânia está criticamente com falta de munições e artilharia, enquanto as suas tropas tentam conter as forças russas que estão novamente na ofensiva no leste, 2 anos depois de Moscou ter lançado a sua invasão em grande escala. No meio desses desenvolvimentos, os militares da Ucrânia relataram ter repelido 20 ataques russos nas proximidades de Avdiivka, demonstrando os ferozes combates em curso ao longo desta seção crítica da linha de frente. Dias atrás, em 4 de março, ocorreu um confronto militar significativo perto de Avdiivka, uma cidade que tem sido um ponto focal no conflito em curso entre a Ucrânia e a Rússia. As forças ucranianas executaram um ataque de precisão contra uma coluna inteira de infantaria russa, neutralizando-a eficazmente com o uso estratégico de drones e artilharia autopropulsada. Esta operação, conduzida sob o manto da escuridão, foi meticulosamente planejada e executada pela 3ª Brigada de Assalto Separada da Ucrânia, demonstrando um elevado nível de coordenação e proficiência em táticas de guerra modernas. Uma das questões-chave para a França neste momento tem sido o financiamento de tal iniciativa de mais armas para a Ucrânia e a possibilidade de tropas europeias, uma vez que há muito que pressiona a União Europeia a utilizar o financiamento europeu apenas para a indústria de defesa europeia e se opõe à ideia de utilizar dinheiro europeu para comprar fora do bloco econômico. Agradeço a sua presença em mais uma análise diária aqui no canal. Se inscreva e ative as notificações para apoiar o meu trabalho e receba as minhas análises diariamente através dos canais no Telegram e no WhatsApp. Deixei links aqui nos comentários.